Eu ia falar. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 20 de fevereiro de 2026. E nesse horário, das 17h30, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 14, dos médiuns. Hoje a gente vai iniciar o item 6, médiuns sonambúlicos. Olha aí, gente. Olha o planejamento dessa casa. Nós falamos sobre o quê? No estudo do livro dos Bastidores da Obsessão? Sonambulismo, hipnotismo, magnetismo. Olha o tema que a gente está abordando aqui no livro dos médiuns. O mesmo tema. Esse pedagogo que faz o nosso planejamento, ele é espetacular. Ele vai combinando tudo direitinho. E depois vai ter até uma outra surpresinha. Já podem pegar o livro dos Espíritos, só para não dizer que a gente está... Abrir na questão que a gente encerrou no curso. No curso dos bastidores, nós lemos a 422, 423 e 424, não foi? Uhum. Agora, a gente, nesse estudo aqui, vai ler, começar na 425. Entendeu? Nós lemos nos bastidores 422, 423 e 424. Agora, a gente vai entrar na 425. Então, né? Aí, o livro dos Espíritos aí... 425, né? Deixa eu pegar o outro ali que é por dentro. Então, a gente vai entrar na 425, mas nem agora não, daqui a pouco. Então, para a gente ver como é tudo encadeadinho, direitinho, né? Para a gente ver como o nosso planejamento é interdisciplinar, muito bem organizadinho. Então, vamos lá. Vamos começar aqui fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, estudando, ampliando os nossos conhecimentos, para que a gente possa realmente nos tornarmos trabalhadores eficientes da seara do Senhor, que é isso que o Senhor precisa, né? De bons trabalhadores, trabalhadores bem preparados. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça sempre, graças a Deus. Vou aqui reafirmar o que eu tinha dito anteriormente. Aqui começou a chover, está dando umas trovoadinhas. Se cair a internet, você já sabe que é por causa da chuva, tá? Então, vamos começar aqui o nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Parte segunda, capítulo 14 dos Médiuns, item 172, sonambulismo. Médiuns sonambúlicos. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, quer dizer, desdobramento, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele externa tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Ana, achou? Achei, tá? O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Quer dizer, o sonâmbulo fala dele mesmo. E o médium está o quê? Sendo intermediário de uma outra inteligência, né? O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, quer dizer, de uma outra pessoa, vamos dizer assim, desencarnada.
é passivo e o que diz não vem de si. Normalmente, ele está transmitindo a mensagem de outro. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, fala do seu próprio conhecimento, enquanto que o médium exprime o pensamento de outro. Mas o espírito que se comunica com o médium comum também o pode fazer com o sonâmbulo. Então, o espírito ele pode se comunicar através de um médium, ou ele pode também se comunicar através de um sonâmbulo. Então, o sonâmbulo pode falar dele próprio, trazer suas experiências, mas pode também agir como um médium, dando comunicação de um outro espírito. Dá-se mesmo que, muitas vezes, o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Porque o sonâmbulo entra no estado alterado de consciência, se emancipa, né? Sai do corpo. E isso facilita para ele até entrar em contato com outros espíritos. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médios videntes. Podem confabular com eles, conversar com eles e transmitir-nos seus pensamentos. O que dizem, fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Então, às vezes, o sonâmbulo traz uma mensagem que é um tema, um assunto que ele desconhece. Mas por quê? Porque esse conhecimento foi passado para ele por um espírito. E aí ele vai falar de algo que ele nem sabe, não tem conhecimento daquela área, mas ele está trazendo a mensagem de outro espírito. Aqui está um exemplo notável em que a dupla ação do espírito do sonâmbulo e de outro espírito se revela de modo inequívoco. Então ele fala, o sonâmbulo fala das coisas dele, mas também pode falar das coisas dos espíritos. Questão 173. Um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos. Quer dizer, um dos amigos de Kardec devia fazer experiências com pessoas que eram sonâmbulos. No caso aqui, ele fazia experiências com esse rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar, instrumentação extremamente escassa. Era um rapaz muito simples, que deveria ser semi-alfabetizado, alguma coisa assim. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Então, ele, o rapaz, não tinha muita cultura, talvez fosse muito pouco alfabetizado, mas quando ele entrava no estado de sonambulismo, ele mostrava grandes conhecimentos. Excelia, né? Quer dizer, ele falava sobretudo, tinha conhecimento, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade desse doente com absoluta exatidão. Uma pessoa doente foi se consultar com ele e ele descreveu perfeitamente a doença que o rapaz tinha. Não basta, disseram-lhe, agora é preciso que indiques o remédio. Então, o rapaz chegou lá e ele disse, olha, você está com a doença assim, 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 os sintomas são esses. Falou tudo para o rapaz. Mas aí alguém disse assim, olha, não adianta só você descrever a doença. É preciso que você receite para ele um remédio. E olha o que aconteceu. Ele disse, não posso receitar meu remédio. Meu anjo doutor não está aqui. Quer dizer, ele trabalhava com algum espírito que tinha, em alguma encarnação passada, sido médico. E ele disse, eu não posso receitar, porque o doutor não está aqui. Quer dizer, o doutor espiritual. Aí perguntaram para ele, quem é esse anjo doutor de quem falas? Aquele que dita os remédios. Não és tu? Perguntaram. Então, que vês os remédios? Oh, não! Estou a dizer que é meu anjo doutor quem me dita. Então, ele via a doença, né? Ele via a doença, e como ele passava o remédio, e a pessoa se tratava, ficava boa, todo mundo pensava o quê? Que era ele que receitava. Não,
Era outro espírito. Ele era sonâmbulo, entendeu? O espírito que receitava o remédio. Ele via qual era a doença que a pessoa tinha. E ele dizia para o doutor, ó, ele está com isso, isso, isso. Aí o doutor dizia assim, ó, escreve aí na receita, toma isso e dava. Então eu pensava que era ele, mas não era. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal, quer dizer, a ação de ver a doença, era do seu próprio espírito. Ele tinha essa capacidade de produzir esse fenômeno, de ver a doença. E que, para isso, ele não precisava de assistência alguma. Ele tinha essa capacidade de ver qual era a doença que a pessoa tinha. Tá? Agora, a indicação dos remédios era dada por outra. Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Então, ele dizia assim, ó, receita não vai ter hoje, porque hoje o meu anjo doutor não está aqui para passar receita, e eu não me atrevo a fazer isso, porque ele podia passar a receita errada, a pessoa até morrer. Quando ele sozinho, era apenas sonâmbulo, que via. Quando não tinha ninguém para ajudar ele era só sonâmbulo, via a doença. Quando assistido, quando acompanhado pelo amigo espiritual, a quem chamava o seu anjo doutor, ele era sonâmbulo médium. Entendeu? Então, quando não tinha espírito junto dele, ele era só sonâmbulo. O que é isso? Processo anímico. Ele era só sonâmbulo. Isso é o animismo. Uma capacidade que ele tinha de ver a doença. Ele via a doença, não precisava de nenhum espírito para ajudá-lo a ver doença. Era uma faculdade que ele possuía, de ver a doença. Ele era anímico. Mas quando o anjo guardião dele, o orientador dele, o médico que trabalhava com ele, estava ao lado dele, aí era um fenômeno mediúnico. Porque o espírito entrava em contato com ele. Ele dizia para a pessoa que era a doença que a pessoa tinha, o espírito ouvia e passava a receita. Aqui é o fenômeno mediúnico. Então, entendeu? Sozinho ele é só sonâmbulo. Mas quando o espírito chegava, ele se tornava um sonâmbulo médio daquele doutor. Muito interessante, né? Muito interessante. Agora a gente vai para a questão 174. 174. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo. Já estudamos isso várias vezes, né? Antes de encarnar, aquela pessoa, né? O perispírito dele é trabalhado, para que quando o corpo dele possa começar a ser elaborado, todas aquelas alterações que são feitas no perispírito passem para o corpo, porque a mediunidade é uma questão orgânica. Não são todos nós somos médicos, mas nem todos passamos por essas questões. Somente aqueles que vão ser médios ostensivos. Gente, eu acho que está dando uma congeladinha aqui. Ah, não, continua aí, né? Continua. É porque a água caiu forte agora. Eu vou passar para Carmen. Vou passar aqui, Carmen, para você, o anfitrião de Carmen Marcos. E aí a Carmen vai conversando. Se cair, Carmen, você vai comentando, refletindo, conversando com o Cláudio, né? Tem muita coisa para a gente falar. Né? Então, vamos lá. Então, ele diz aqui, a lucidez sonambúlica, 174, é uma faculdade que se radica no organismo e que depende em absoluto da evolução, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Quer dizer,
Não tem nada a ver a moral. Eu penso assim, não seria maravilhoso se só as pessoas moralizadas fossem médios? E os outros não vão ter direito a nada? Só os bons? Então, a gente já sabe que a mediunidade depende da moral, né? Então, ele é aqui. E não é porque a pessoa que é médium que é anjo. Nada disso. Nada. A gente sabe de cada caso, né? Tem uma mediunidade espetacular, mas, ô Jesus, espírito inferior fazendo crítica aos outros. Mas não é verdade? É, né? É. Então, ele diz aqui, né? Pode, então ele diz, e que independe em absoluto da elevação do adiantamento, e mesmo do estado moral do indivíduo. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e, ao mesmo tempo, incapaz de resolver certas questões, desde que seu espírito seja pouco adiantado. O que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou mais, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos que use, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. Ele está dizendo aqui, tem médium por aí que é corrupto, tem médium por aí que é bandido, tem médium por aí que está na cadeia e que deve ficar lá, entendeu? E tem médium que é gente muito, muito boa. A gente sabe disso, né? Tem médium que engana as pessoas, até que mata pessoas, né? Que explora financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, que forma quadrilha. E tem médium que evangeliza, entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Então, ele diz aqui, o que fala, o médico fala por si próprio, pode, portanto, dizer coisas boas ou mais, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos que use, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. A assistência, então, de outro espírito pode suprir as deficiências. De repente, o médium está se esforçando por melhorar, ainda não está lá em cima. Aí, o auxílio que ele recebe do âmbito espiritual ajuda esse médium nesse processo de elevação. A assistência, então, de outro espírito pode suprir as deficiências. Mas um sonâmbulo, tanto como os médios, pode ser assistido por um espírito mentiroso. Ai, pode? Claro que pode. Claro que o médium e o sonâmbulo pode ser assistido, acompanhado de um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem os bons espíritos. Claro, porque aí entra a questão de sintonia e de afinidade. Vamos pensar assim: um médium corrupto, leviano, né? Que engana as pessoas, que faz tudo para explorar as pessoas, vai ter um espírito elevado como mentor, dando assistência a ele? Claro que não. Vai ser um espírito do nível dele, que vai ter sintonia com ele, afinidade com ele. No início do trabalho dele, ele podia até ter a ajuda de um bom espírito. Mas como ele persistiu no caminho do mal, esse espírito, o que faz? Se afasta e abre espaço para quem? Para que outros do grau evolutivo dele venham e vão trabalhar juntos. Agora, nós vamos pegar o livro dos Espíritos na questão, no parte segunda, capítulo 8, da emancipação da alma, item 425. Nós falamos do 422 ao 424, falando de letargia, catalepsia, não foi? Agora a gente vai dar continuidade. Reparou?
Agora é o 425, tá? Eu estou dizendo isso. Como está encadeadinho, né? O estudo dos bastidores. 425, sonambulismo. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Um minutinho, gente. Então, vamos lá. A pergunta de Kardec. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito. Não estou participando desse. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, ele diz aqui que o sonambulismo natural, tá, é um estado de dependência do espírito mais ou menos completo do que no sonho. É aquele natural, é aquele que não é forçado, né, pelo magnetizador. Então, é um estado de dependência do espírito mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepção de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo perfeito. Porque quando você está sonhando, você pode ter os sonhos mais absurdos, né? Aquelas coisas confusas, que você não entende o que está acontecendo nem por quê. Mas no estado de sonambulismo natural, você tem consciência do que está acontecendo. Entendeu? Não tem essas fantasias. Por isso que ele diz aqui, é um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquire suas faculdades. A alma tem, então, a alma somos nós, percepções que você não dispõe no sonho, que é o estado de sonambulismo perfeito. Então, muitas vezes você sabe onde você sabe o que você está fazendo, você está passando uma informação para alguém. Não é como no sonho, que é aquela coisa meio fantasiada. Aí continua aqui. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. No sonho, não. No sonho, não. Os órgãos materiais, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente, lembrando, provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos de sonambulismo, é que o espírito preocupado com uma coisa ou outra se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve, então, é aquele sonâmbulo que levanta, às vezes vai para o escritório estudar, vai para o laboratório fazer uma pesquisa, aí ele precisa do corpo dele, tá? Então, ele se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve, então, deste corpo como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos exclusivos da memória começam a despertar. Recebem perfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então também em repouso só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser mescladas, que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que passou enquanto estiveram no estado sonambúlico. E porque os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes, não têm sentido. Digo, as mais das vezes,
porque também sucede seria consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior. É até não raro uma espécie de intuição do futuro. 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. O sonambulismo magnético é aquele que você é hipnotizado, levado a ficar no estado de sonambulismo. O natural não, vem de você mesmo. 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? É o fluido vital. Eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então, o fluido magnético, tá, é uma modificação do fluido universal. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Capacidade de você ver as coisas acontecerem perto, longe, ou no futuro, ou no passado. Já o dissemos, é a alma que vê. Foi assim que nós estudamos lá, quando estudamos na 424, lembra? Na outra aula? Não são os nossos olhos que veem, é a alma que vê. Tá? 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Ah, não, a gente só vai até 428. Então, se você está sonambúlico, não são seus olhos que veem, nem seus ouvidos que ouvem. É o espírito. É o espírito. Então, a gente vai encerrar aqui. Vamos encerrar aqui também a aula de hoje, tá? Semana que vem é dia 27, não é 27? Dia 27, a gente vai iniciar aqui no item 7, médios curadores, item 175. 27/2/26. A gente vai encerrar um pouquinho mais cedo por causa da chuva, tá? Então, item 175, médios curadores, 27 de fevereiro de 2026. Alguém gostaria? Não, não, que vai precisar disso. Eu fiz isso para deixar aí. Não pode apagar, não. Então, gente, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então, vamos, pelo menos, né, exaltar aqui o nosso planejamento, que é um planejamento, né? Quem faz o nosso planejamento realmente deixa tudo muito bem encadeadinho, né? Para a gente reforçar, dando continuidade ao trabalho, né? É uma coisa, eu fico sempre assim, né, espantada com isso, né? Tudo muito bem encadeadinho. Então, a gente reforça numa aula o que a gente estudou na outra, esclarece, amplia. Realmente, o pedagógico é perfeito. Então, nós vamos encerrando aqui, agradecendo muito a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos todos aqui, trabalhando, aprendendo e crescendo. Márcia, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga, por favor, e depois nós teremos a nossa reunião de radiação, tá, gente? Por favor, eu vou passar o anfitrião. Já está com a Carmen, né, Carmen, o anfitrião, né? Então já vai ficar com a Carmen. Ninguém saia, quem participa da radiação não saia. Márcia, por favor. Agradecemos a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, que tanto nos ajuda, que através dos estudos estamos nos melhorando para o nosso dia a dia, para os nossos trabalhos, para com os nossos irmãos e conosco mesmo. Obrigada, Senhor, por mais esta tarde de estudo, que possamos colocar tudo em prática e nos esforçarmos cada vez mais para Gra- sermos melhores, confiando sempre em Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu desejo a todos um bom fim de semana, de muita paz, de muita luz, tá? E que a gente possa ir vencendo aqueles obstáculos, né? Que surgem na nossa vida. E a gente vai vencer. Ó, um beijo no coração de todos.
Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe.